Só um minutinho que tá carregando. Hum. Minha agenda do dia, então, é contar para vocês um pouquinho de mim, né, como eu fiz, trazer as minhas considerações sobre o engajamento dos alunos, né, o que é que eu penso sobre isso, que eu acho importante ressaltar antes de simplesmente dizer: "Olha essas ferramentas, usem elas e os alunos estarão engajados". E compartilhar também o famoso chat GPT, né, o chat GPT, como eu utilizo ele como aliado na minha profissão professora, né, como que ele me auxilia nessa prática. Bom, eu fiz um recorte de mim para vocês, né, eu sou muitas como todas vocês aqui, né, mas, hoje especialmente está aqui a Marcela pedagoga, mãe da Aya e da Emi, essas 2 bonitinhas aqui, desses 2 cachorros bonitinhos aqui também. Eu sou professora particular de português, né, atuo como PLH, né, português como língua de herança, que são essas crianças brasileiras que imigraram com suas famílias, ou nasceram aqui e têm pais de multiculturas, né, e professora como português e língua estrangeira, recentemente num projeto pela NPO, na qual eu trabalho, ensinando português e cultura brasileira para japoneses. Sou coprodutora do Almanac Nipo Brasileiro, junto com 2 mulheres incríveis que também estão aqui, a Ana Carolina Sugênia e a Sue Yamaki, que é um material didático que foi feito para apoiar as nossas crianças nipo-brasileiras na aprendizagem do português, no desenvolvimento do japonês também. Então, esse é o recorte da Marcela, que está aqui hoje com vocês. E é daí que vem as minhas experiências com aula online, né? O que eu gostaria de considerar antes de simplesmente apresentar as ferramentas é que a ferramenta em si, o que ela ajuda é proporcionar interação, é chamar a atenção do aluno porque é bonito, porque é visual, porque é moderno. Entretanto, ela não é nada se antes disso não tiver bem definido um objetivo de aprendizagem, né? Uma atividade, ela não basta ser apenas divertida, ela tem que ter uma intencionalidade pedagógica, ela tem que ter um viés, né, pedagógico, educativo ali. Senão ela é simplesmente nada, né? A criança vai entrar assim como em qualquer outra plataforma e só mexer no computador. Não é esse o intuito, né? Porque muitas vezes a ferramenta brilha os olhos e a gente vai direto para ela, enquanto aquela etapa que todos nós aprendemos lá no nosso processo de formação pedagógica continua sendo a primeira e a essencial, que é o planejamento, currículos, meus objetivos, as minhas metas. A ferramenta é só uma ferramenta, tá? E aí, olha só, eu fui buscar no Google uma definição do que é um aluno engajado. E aí veio tudo isso como resposta. Que um aluno engajado, ele busca desafios, ele mostra iniciativa, ele participa das atividades, ele faz pergunta, compartilha ideia e opinião, colabora com os colegas, busca maneiras de aplicar o que aprendeu na prática. Aí a gente fala, uau, é esse aluno que eu quero, é o aluno engajado. Entretanto, reflitam aí, na prática de vocês, né? Vocês têm oferecido oportunidades para que os alunos sejam engajados? Eles têm espaços e oportunidades para se encontrar com desafios, para mostrar iniciativa, para ser participativo, para fazer perguntas, compartilhar ideias, opiniões, né? Porque muitas vezes a gente diz que quer isso, mas na prática vê que isso dá um trabalhão, né? É melhor? Traz mais resultados? Eu garanto que sim. Né? E não sou eu, Marcela, aqui que está dizendo, muitos dados científicos sobre isso, inclusive. Né? Entretanto, a gente tem que ter noção de que proporcionar isso é dar espaço para essas coisas. Né? Isso é ser engajado. Não é simplesmente um aluno que clica, meu aluno é engajado, porque ele não se distrai. Né? Ele só está ali focado porque aquilo está chamando a atenção dele. Mas um aluno engajado é que ele realiza todas essas interações. Então, é pensando nisso, em engajar os alunos, que eu selecionei algumas ferramentas para mostrar para vocês. Existem muitas, e com certeza aqui talvez vocês conheçam outras que eu não vou trazer, já conheçam algumas aqui, né? Esse universo de ferramentas tecnológicas para a educação está cada vez maior, e com a inteligência artificial, hoje mesmo eu descobri uma que eu fiquei, nossa, eu só não trouxe porque eu preciso aprender a testar, usar. O que eu estou compartilhando aqui, o que eu vou compartilhar aqui com vocês são ferramentas que eu já tive uso, prática, vivência. Mas hoje eu conheci um aplicativo de inteligência artificial que é para história, disciplina de história, né?
você consegue selecionar um personagem histórico, por exemplo, Pedro Álvares de Cabral, né? Se você está ali falando sobre isso com seus alunos, e o aluno ele entra num chat, né? A inteligência artificial se porta como se fosse essa personalidade histórica. E o aluno consegue bater um papo, perguntar coisas da época, curiosidades que ele tenha, como se ele estivesse conversando mesmo com essa personalidade. Então, além dele aprender fatos históricos, né, elementos culturais da época, hábitos, tradições, costumes. Então, eu achei muito interessante como essas ferramentas vêm para trazer vivência, né, para os nossos alunos por meio da tecnologia. Bom, abrindo agora para vocês a minha maleta de ferramentas, essas são as 6 principais que vão ali na minha mochilinha, assim como o encanador tem a maleta dele, o eletricista tem a dele, a professora Marcela tem essas daí, no meu dia a dia de trabalho. E aí, antes de eu começar a explicar, eu vou falar o nome delas e vocês vão me respondendo se vocês conhecem ou não. Vocês vão me responder, por favor, pela reação, né? Então, se você vê aí no rodapé do Zoom, você tem como adicionar reações. Então, se você conhece a ferramenta que eu vou falar, você reage com joinha. Se você não conhece, você reage com não conheço, mas hoje você vai conhecer. Então, vamos lá, vou começar. Peer Deck, essa primeira, vocês conhecem? Algumas pessoas não conhecem, né? Nearpod, essa que está embaixo. É quase igual, Peer. E o Edpuzzle, conhece? Novidade também. Olha, 3 ferramentas novidade. Fico feliz. Olha, já tem gente que já conhece essa. E esse Genially, já ouviram falar? Não também? Ai, que bom, fico feliz, gente. Não porque, tipo assim, ai, vocês não sabem. Não, é que, tipo, tô trazendo uma coisa que vai servir, né? Wordwall, essa é bem famosa, né? Imagino que muitos conheçam, né? Às vezes nunca usou, mas já participou como aluno, talvez, né? E o Learning Apps, que muita gente conhece também, que é bem parecida com o Wordwall. Então, eu vou apresentando cada uma delas aqui e vou sair da tela do Zoom e abrindo cada vez, né, a tela para vocês. Então, vou começar com o Peer Deck, essa perinha fofinha aqui. É a minha ferramenta mais recente, né, de uso e experimento. O Peer Deck, o legal dele é que ele é uma ferramenta para você colocar interação nos seus slides. Então, você que utiliza na aula presencial ou na aula online, você consegue deixar esses slides interativos. E aí, todos os alunos vão fazendo o seu, né, no seu computador. Então, eu quero fazer uma atividade de ligue a coluna A com a coluna B. Ao invés de eu falar, Zezinho, vou conceder controle para você, liga. Agora é o Joãozinho, todos os alunos conseguem fazer ao mesmo tempo na sua tela e o professor consegue visualizando todas essas respostas, né? Então, toda a interatividade do Peer Deck, cada aluno faz a sua e o professor consegue visualizar. Há a possibilidade também de você deixar esse slide para o aluno estudar offline. E mesmo assim, lá no guia do professor, você consegue consultar todas essas respostas. O que eu vou mostrar aqui para vocês agora é justamente a tela do aluno, para vocês terem uma noção de que interatividade é essa que eu estou falando. Então, depois eu vou colocar aqui no chat o link para vocês, caso vocês queiram testar por aí também. Mas para que vocês possam entender, né, do que eu estou falando, eu vou compartilhar como se eu fosse o aluno conectando. Lá, então, para iniciar, o aluno coloca aqui como ele está, né, como ele está se sentindo no dia. Então, hoje eu estou feliz. E aí, a partir daqui, vai aparecer para o aluno aquilo que o professor criou, né? O professor criou a apresentação de slides antes, então vocês podem ver que tem 19 slides. Eu peguei modelos aleatórios só para mostrar para vocês as possibilidades de interação que essa plataforma tem. Então, o aluno pode, por exemplo, desenhar na tela, desenhar ou escrever na tela. Então, eu vou colocar aqui um enunciado, né? Tá tudo em inglês, porque foi o modelo da plataforma, mas eu peço para ele desenhar 2 coisas que ele sabe sobre aquele tópico que eu estou ensinando, ou sobre aquela história que eu li. Então, como vocês podem ver, o aluno tem um lápis, tem cores, né? Tem uma caneta marca-texto, e ele vai fazendo esses desenhos aqui na tela. Cada aluno no seu, né? E o professor, quando você está dando aula ao vivo, é o professor quem passa o slide. O aluno não consegue nem mudar de slide, nem voltar. Mas nesse modo que eu estou mostrando para vocês, que é o modo de estudo remoto, para o aluno estudar sozinho, ele tem esse controle como eu estou tendo aqui. Então, o aluno pode desenhar,
né? Ele pode, por exemplo, marcar um ponto, né? Tá vendo esse ponto que tem aqui na tela? Eu coloco ele. Então, se eu estou mostrando um mapa e eu quero perguntar para o aluno, onde que é o país tal? Marca aí onde você acha. Ele vai lá e coloca. Esse exemplo aqui, né? O quanto que você está próximo do concordar ou do discordar. O aluno coloca a bolinha dele ali. E aí, com essa possibilidade de colocar a bolinha, eu sei que para algumas pessoas pode falar, o que tem a ver? Mas as mentes pedagógicas de professores atuantes já começam, nossa, eu consigo fazer isso, consigo fazer aquilo. Então, vai pensando nas atividades que vocês fazem no dia a dia, o quanto vocês conseguem aplicá-las aqui. Porque esse fundo é você que personaliza, é a atividade que você quiser criar. O aluno tem, né, essa interatividade de marcar um ponto ali. Pode dizer, Carol? Você ergueu a mão? A gente precisa criar o slide aí ou já pode subir um pronto, assim? Ah, boa pergunta. Você pode criar ou no Google Slide ou no Canva, só que você precisa, se você criar no Canva, você tem que fazer o download dele como PowerPoint para Hum. migrar para o Google Slide, porque o Peer Deck é uma extensão do Google Slide. Então, é isso que eu faço. Entendi. Inclusive, esses slides aqui, que são de modelo, eles foram criados no Canva. Então, como o Canva ele Hum. tem mais possibilidade de criação, muitas vezes, você de lá passa para o Google Slide e abre essa ferramenta no Google Slide. Ou pode Entendi. criar direto no Google Slide também, né? Aqui, Obrigada. você consegue, imagina, você consegue colocar uma pergunta com, né, verdadeiro ou falso, sim ou não. Esse texto é editável, né? E o aluno vai selecionar aqui na lateral direita a sua resposta. Então, pode colocar mais de uma opção também. Então, é possível você no decorrer da aula, né? Se você está trabalhando com um grupo, você consegue ter essa interatividade ali, naquele momento, né? Outra funcionalidade é ela, né, os alunos têm a possibilidade do desenho, só que esse desenho ele pode, né, ter a opção do texto aqui. Então, eu posso criar quadros para que os alunos preencham, né, a informação que eu estou pedindo em cada quadro. Olha lá. E quando você está ao vivo com vários alunos, essa informação vai aparecendo de todos eles. Carol, você está com a mão levantada que você quer fazer alguma pergunta? Ou... Ah, não. Ok. Outra funcionalidade é escrever uma resposta de texto, né? Então, em 1 minuto, escreva para mim o que foi mais importante hoje, ou escreva o que você quiser. O aluno tem essa opção aqui de digitar e o professor vai recebendo, né, essa resposta ali ao vivo. Aqui, circule como você está se sentindo, circule onde é que está a letra, circule, né, desenhe, faça aquela possibilidade do desenho mostrada de diversas formas, né, dos alunos interagindo. Aqui, né, outra de resposta. Então, resume, vamos criar um texto coletivo e um aluno começa a escrever, fulano, você escreve a introdução, depois vamos criar esse texto maluco. De acordo com a disciplina temática que cada um trabalha, né, essa ferramenta pode ser super adaptada. Aqui é mais um exemplo, né? Então, preencha o diagrama, preencha lacunas, né? Que o aluno vem com a ferramenta texto e consegue aqui digitar, né? Eu consigo deixar aqui, onde está escrito Word 1, Word 2, né? O banco de palavras para essa atividade. Vamos ver mais uma. Então, olha só, para quem trabalha com exatas ou quer ensinar a manusear um gráfico, eu consigo, né, pedir que o aluno se posicione aqui, o que eu preciso, né, nesse gráfico aqui, trabalhar essa construção. Então, embora seja só uma ferramenta de desenho, ela possibilita muitas coisas. Ligar, né? Então, o próprio Canva mesmo, ele tem vários modelos de atividades. Eu consigo pegar um modelo pronto de lá e só usar nessa extensão aqui para que ela fique interativa, né? Então, aqui uma atividade para ligar os correspondentes. Vamos ver o que mais ele traz. Lá, circule, né? Então, ele colocou aqui possivelmente uma aula de idiomas, né? La camisa del chico es roja. Roja, não sei se é assim que pronuncia. Então, qual imagem que está ilustrando essa frase? Aí os alunos vão circular. Essas respostas aparecem para o professor quando você está ao vivo, de maneira anônima. Então, você consegue dar esse feedback sem dizer, lá, Zezinha, é você que errou. Então, o aluno ele não tem medo de arriscar, né? Pessoal, vamos ver mesmo, será que é isso aqui que está dizendo? Aí o aluno consegue ali dar uma refletida, né? Vir aqui e apagar a resposta dele, tentar outra de novo.
Quando você está no ao vivo, como eu disse, é o professor quem controla o slide. Então, o aluno fica parado nesse slide o tempo que o professor destinar. Ah lá, preencha com as letras, né? Então, o aluno pode usar o pincel aqui para preencher com as letras faltantes. Aí dá também para mexer aqui na finura, na grossura do pincel. Né? Então, aqui a gente está aprendendo como uma única letra pode mudar uma palavra inteira. E aí o aluno consegue ter essa interatividade de fazer o seu. Né? E o professor ter noção de onde está sendo a dificuldade de cada um ali. Outra coisa que é possível é você adicionar um áudio, né? Então, ouça essa história e desenhe algo sobre. Ou você pode contar ali uma história, né, e pedir para que o aluno desenhe, mas é possível também adicionar um áudio, e aí só o aluno escuta e ele consegue escutar aquele áudio quantas vezes forem necessárias para ele, né? Mais uma atividade básica de matemática, né? Coloque os sinais aqui, mais, menos, igual. Então, cada aluno vai fazendo o seu sem precisar esperar o outro, né? E o professor tendo essa noção de como é o desempenho de cada um. Então, vamos colorir as letras, né? Onde está a letra tal, onde está a letra A, por exemplo. Então, como eu disse, esse fundo é você quem cria o slide que você cria. Eu consigo aplicar essa extensão em qualquer material que eu consiga colocar ali no Google Slide, né? Lá, mais uma vez, eu estou trabalhando ali interpretação do que eu li. Isso é um fato ou é uma opinião, né? O quão perto de ser um fato ou de ser uma opinião isso está. Aí o aluno consegue, né? Esse ícone que o aluno vai marcar, eu também escolho, né? Na hora que eu estou planejando o meu slide, se eu quero que ele marque com números, que ele pode usar vários ícones, né? Essa gestão, assim, eu quem faço. Então, também dá para preencher colunas, né? O aluno vai usar essa ferramenta aqui do texto, e em cada coluna vai escrever a palavra que ele acha. Para ajudar ele, ele pode ir riscando aqui, já usei essa, deixa eu riscar, já usei essa. Né? Então, para usar essa ferramenta, você envia um link para o aluno, né? E aí eu vou mostrar para vocês daqui a pouco a visão do professor, né? Outra coisa que eu acho muito interessante desse Peer Deck é que ele tem um flashcard factory, né? Uma fábrica de flashcards. Então, você está trabalhando algum assunto que você gostaria de fazer flashcards, aqueles cartões que de um lado é uma informação, do verso é outra relacionada a esse tema. Então, para quem ensina português, quer ensinar vocabulário, vai aparecer lá em português e no verso vai ter em japonês para o aluno relembrar do que se trata. Ou não, estou estudando uma matéria de matemática, de fração, quero mostrar uma fração de um lado e do outro lado o desenho dessa fração, assim por diante, o que você quiser. Esse aplicativo tem essa funcionalidade no qual o aluno desenha aquele item e depois ele consegue gerar o próprio flashcard. Então, cada um vai ter os seus flashcards com o seu próprio desenho. Vou mostrar aqui para vocês de maneira bem simples, né? O aluno ele tem que entrar com um código que é criado pelo professor antes. É algo muito simples de criar, né? Então, como pode ver no slide, né? ZOJXJW. Só que aí ele espera que o professor libere essa fábrica, né? Então, eu vou mudar a minha tela aqui para ir ali para a tela do professor. Vou projetar aqui para vocês de como que é a tela do professor. Ele mostra aqui para mim, no canto superior direito, que tem um jogador conectado, né? Então, isso eu consigo ver, eu tenho 10 alunos online, tá faltando gente. Entrou todo mundo, eu vou fechar a sala, né? Então, vou fechar a sala e vai aparecer aqui, né? Então, meu aluno conectado, Marcela Luz Fujihara, vai aparecer o nome de todo mundo que está conectado e eu vou autorizar o início, apertando Let's Play, né? Vamos começar. A partir daí, o professor ele faz o controle de qualidade. Então, conforme os desenhos dos alunos vão aparecendo, vai saindo aí nessa máquina e o professor vai bater no selo de realmente isso aqui tem a ver com o que está pedindo. Eu coloquei 2 exemplos aqui, de gato e cachorro. Estou trabalhando, sei lá, os animais em português, quero que meus alunos aprendam gato e cachorro, vamos construir flashcards. Lá na tela do aluno, que eu vou voltar lá onde a gente estava vendo, como se a gente fosse o aluno, o professor deu start no jogo, né?
Então, vai aparecer aqui para o aluno a palavra. Então, cachorro. Desenhe um exemplo de cachorro. O aluno vai usar essas ferramentas aqui para desenhar um cachorro. Então, esse aqui é o meu cachorro. O bigode dele, tá sorrindo, e o outro. Então, terminei de desenhar. Agora você vai escrever algo, né? Então, o cachorro está feliz. Terminei de escrever, né? Tá ok, vou enviar. E aqui vai aparecer o segundo termo para eu desenhar. Gato. Todas aquelas palavras que eu, professor, criei antes. Cada aluno vai fazendo no seu ritmo, né? E lá, para mim, professor, vai aparecendo esses desenhos que surgiram. Vamos lá, voltar na tela do professor. Lá, apareceu aqui, né, o do aluno. E aí eu vou lá para o controle de qualidade. Então, eu vou ver o que o meu aluno produziu e vou bater o meu carimbo. Se isso não está adequado, vai voltar para o aluno, melhor aí. Não, gostei, tem a ver. É um cachorro, o cachorro está feliz, né? Vou dar meu checo aqui e ele já deixou como pronto. Para mostrar para vocês, o professor tem essa opção, ó, de print. E aí, nessa opção, os flashcards todos já saem prontos, tá vendo? Então, para cada aluno imprimir, cortar e dobrar. Então, cada aluno fica com um conjunto de flashcards personalizado, né? Feito por si. Acho que isso ajuda mais ainda nesse processo de memorização daquele conteúdo, daquele vocabulário que está sendo estudado. Então, essa tem sido a minha última ferramenta, mas a que eu vejo com muitas possibilidades de interação, que tem sido bem positivo. Os meus pontos de atenção principal para essa ferramenta obviamente, como todas, é necessário mostrar para o aluno como usa, né? Então, na minha última tentativa, o que eu fiz, deixa eu ver se está aqui para mostrar para vocês. Não. O que eu fiz foi imprimir como aparecia a tela do aluno e eu mostrava aqui na tela. Tá aparecendo essa tela para você. Clique aqui, faz isso, faz aquilo, né? Então, isso me ajudou a que o aluno fique familiarizado com a ferramenta. Mas depois disso, né, ele já entende que ele tem que clicar no link. E outra coisa que eu acho muito positiva evita que eu tenha que compartilhar a tela. Então, o aluno me vê, assim como vocês estão me vendo maior agora na câmera, né? Tem esse conforto visual. Como cada aluno está no seu link e eu estou no meu, não necessito compartilhar telas. Está cada um trabalhando ali. Então, eles estão com a tela aberta no material e apenas o meu rosto ali no Zoom, ali na ferramenta no Google Meet, que seja. Então, isso eu acho bem positivo. Esse é o Peer Deck. O de baixo, que é esse aqui que eu vou voltar lá para mostrar para vocês, que é o Nearpod, ele é apenas mais uma opção da mesma coisa. Ele tem as mesmas funcionalidades de desenhar na tela, né, de interagir com as coisas, de criar perguntas. Então, os dois são gratuitos. O Peer Deck tem algumas funções que é apenas do plano premium, como, por exemplo, adicionar um áudio para o aluno escutar, né? Mas você consegue fazer um teste. E o que eu achei, assim, muito engraçado, eu ainda estou na minha conta gratuita, vai fazer 45 dias, o teste é de 15 dias. Mas quando ele aparece lá, ele pergunta assim para você: quer experimentar mais um pouco? Então, eu estou experimentando mais um pouco há 45 dias, minhas amigas. Quando acaba de vez, eu ainda não sei. Então, estou nessa experiência. Não sei se ele está vendo que eu estou usando mesmo, e tipo, essa daí pode ser uma futura cliente, ele está me liberando, ou se é um procedimento padrão, eu não sei. Mas estou usando já, vai completar 43 dias, apareceu para mim hoje na tela. E aí sempre aparece, você só tem mais 15, mas aí ele ainda vai renovando. E o Nearpod, eu vou mostrar aqui para vocês ele na tela, só para vocês conhecerem as funcionalidades, mas não vou projetar slide ou mostrar um slide, porque seria mais do mesmo, né? Deixa eu abrir ele aqui. E aí você pode talvez estar aí pensando, eu não sei inglês, mas eu juro que eu também não sei muito pouco. E aí a página do Google traduz para mim, tem coisa que é meio óbvio, porque o ícone me ajuda, mas eu consigo editar todo o conteúdo. Então, para os meus alunos, aparece tudo na língua que eu escrevi, né? Esse aqui é o Nearpod, é um site, assim como o Canva, né? O Canva também tem um aplicativo. O Peer Deck, ele também tem o site dele, mas ele é uma extensão para o Google Slide. O Nearpod, você
configura tudo aqui no site e clica em apresentar quando você vai usar. Né? Você pode fazer um slide básico, você pode trazer um slide de PowerPoint, então você pode criar lá no Canva e exportar aqui para ficar todo bonitinho. Consegue fazer uploads de imagem, áudio. E aí aqui vem os conteúdos interativos, né? Consigo colocar vídeo no YouTube e adicionar perguntas no meio do vídeo. Isso é outra coisa que eu vou mostrar para vocês. Consigo usar conteúdos da BBC, aí ele me dá mais opções de alterar esse conteúdo, de inserir perguntas ali no meio. Consigo colocar objetos em 3D para os alunos ficarem girando, explorando, né? E aí aqui é os quizzes e jogos. Então, quando eu clico, ele aparece aqui do lado um exemplo, né? Então, ó, você consegue adicionar perguntas de múltipla escolha, criar atividades para os alunos desenharem, como eu mostrei algumas, preencher lacunas, para que os alunos juntem os pares, né? Cliquem nos pares. Tem um quiz, né, de competitividade para os alunos irem respondendo e avançando no percurso. Tem um teste, tipo um jogo de memória, né, para os alunos irem jogando. E também é possível criar discussões, né, votação, nuvem de palavras. E funciona da mesma forma que o Peer Deck. Ao vivo, cada aluno está no seu link, todo mundo consegue participar ao mesmo tempo, o professor vai olhando essas respostas. Então, para mim, hoje, eu uso mais o Peer Deck, porque como ele é uma extensão do Google Slide, para mim fica ali no meu Google Drive, eu não preciso sair para outros sites. Mas o Nearpod ele tem as mesmas funcionalidades, é fácil igual, né? Tem vários modelos também no banco de ferramentas deles aqui que a gente pode se inspirar para criar os nossos, né? Alguma pergunta? Ou tudo bem? Posso seguir? Ok? Então, vou mostrar para vocês mais uma ferramenta aqui da minha caixinha, que é esse Edpuzzle aqui. Esse eu descobri ele recentemente, assim, faz mais ou menos uns 2 meses, e eu tenho achado muito legal, porque às vezes você quer passar um vídeo para o teu aluno, e às vezes o vídeo tem ali 3 minutos, mas é o suficiente para ele já começar a ficar meio sonolento, para ele perder um pouco da atenção. Essa ferramenta faz com que você consiga colocar perguntas interativas no meio do vídeo. Então, o vídeo está passando, epa, parou, tem uma pergunta. Eu tenho que responder para o vídeo continuar. Então, o vídeo está passando. Epa, mais uma pergunta. Eu tenho que responder para o vídeo continuar. Ou eu tenho que ficar atento para conseguir responder essa pergunta. E o professor, né? Todas essas respostas, essa ferramenta é totalmente gratuita. Todas essas respostas vai para o professor, para ele fazer a correção, ele consegue dar feedback para o aluno. E uma funcionalidade que eu acho muito especial, principalmente para quem ensina idiomas ou para quem lida com crianças pequenas que ainda não escrevem, é que o aluno consegue responder por áudio. Então, ele não precisa escrever a resposta, ele pode gravar o áudio, você consegue ouvir, assim como você também pode fazer uma pergunta por áudio, não precisa ser um texto, né? Então, de acordo com o público que a gente está trabalhando, isso fica mais viável, né? Eu vou abrir aqui para vocês verem um exemplo muito simples que eu fiz quando eu estava trabalhando unidades de medida em receitas com uma dupla de irmãos que eu atendia no comecinho desse ano passado. Só um minutinho. Ele funciona basicamente assim, você vai escolher um vídeo do YouTube e você vai copiar o link desse vídeo e colocar aqui na plataforma, ele já vai trazer o vídeo e pronto, você começa a adicionar suas perguntas. E aí, eu vou mostrar para vocês, eu fiz um recorte, você consegue recortar o vídeo, eu só quero esse trechinho aqui, né? Então, você consegue recortar. Esse vídeo é um vídeo de uma receita inteira, eu recortei só os primeiros ali 26 segundos, né, para utilizar para o que eu queria. Então, eu vou apertar play para que... deixa eu interromper, porque eu tenho que compartilhar o som. Para que vocês possam ver do que eu estou falando. Vou começar. Lê os ingredientes para mim, para ver se tem tudo aqui certinho. Vamos ver. 5 ovos. O vídeo pausou porque apareceu uma pergunta aqui do lado. Quantos ovos vão na receita? Né? Nesse caso, eu utilizei para compreensão auditiva, para ver se eles conseguiam compreender em português, que era 5, numeral 5, né? E aí, o aluno coloca aqui a resposta, ou ele pode assistir novamente, né? E envia.
Depois que ele respondeu, aí ele consegue voltar para cá e continuar assistindo o... Opa, ele aperta aqui, né? Continuar, e o vídeo continua. 150 gramas de açúcar? E aí parou de novo, né? Então, observe a informação abaixo, 150 gramas de açúcar. A letra G após o número significa o quê? Significa gramas, né? Se ele errar, significa colheres, né? Aí aparece aqui para ele que, não é esse, né? E aí, só depois de responder, ele consegue continuar assistindo o vídeo. 150 gramas de farinha de trigo? Uma colher de chá de essência de baunilha? Peraí, a gente vai fazer um bolo ou um chazinho? Mônica, E aí eu deixei uma pergunta aberta. Por que que a Mônica ficou na dúvida se era um bolo ou um chá? Para ver se eles conseguiam entender essa questão da colher de chá não ser do chá líquido, pronto para beber, né? Ser uma unidade de medida. E aí eu deixei habilitado no caso deles para responder com áudio, porque são crianças em fase ainda de aprendizagem da língua, né? E aí depois eu consigo ouvir o que que eles disseram, como eles elaboraram essa resposta e dar um feedback para cada um deles. Então, essa ferramenta ela é muito simples de usar e ela acaba deixando mais interativo a aula. E, assim como as outras duas, você também pode usar como tarefa ou como estudo de casa, enviando o link para o aluno, ou você pode projetar ali na sua aula ao vivo, e aí todo mundo vai responder junto, ao mesmo tempo, né? E aí a gente vai seguir em equipe, em grupo, fazendo isso, né? É uma possibilidade também. Deixa eu mudar aqui minha tela para a gente ir para mais uma ferramenta. Esse Genially aqui com grupos, com equipes, com reuniões, coisas que você quer usar, gamificação, assim, usar jogos, ele é perfeito, porque ele tem layouts já prontos, que você só edita o conteúdo e ele já está todo configurado com cliques, avançar, vai aparecer as coisas, enfim. Eu nunca criei nada novo nele, mas é possível você criar e usar as funcionalidades que ele traz. Porque a biblioteca disponível gratuita deles é tão grande que nunca me fez falta, né, ao ponto de ter que criar algo. O Genially, você não consegue importar material, né? Você precisa ser premium para isso. Então, você tem que ou criar do zero, usando, ele tem um banco de imagens grande, várias coisas, ou você usa ali, né, as ferramentas que ele disponibiliza nos layouts já prontos. Eu vou mostrar aqui para vocês um jogo de tabuleiro para vocês terem noção de como funciona. Na função Premium, quem é assinante, consegue até gerar um PDF e transformar aquilo no jogo físico mesmo. Mas na função gratuita é apenas no virtual, né, que você compartilha e consegue jogar. Vou mostrar para vocês que ele é um queridinho. E olha, é um tabuleiro super bonito visualmente. Tem vários, eu escolhi esse aqui como um exemplo, né? Então, aqui, para mim, deixa eu colocar o rostinho de vocês aqui do lado. Aqui é o meu campo de edição, esse que eu estou mostrando para vocês, né? Então, é onde eu consigo editar as informações de cada casinha do tabuleiro. Mas, supondo que já está pronto, né? Eu vou só apresentar. Vou clicar aqui para vocês verem. E aí, ele já tem a função dado aqui, né? Então, eu clico, por exemplo, tá vendo? Ó, ele já vai parar no número 5. Eu consigo pegar o personagem aqui dos jogadores, né? E arrastar. Então, ó, aqui, número 5. Eu clico para poder aparecer o que essa casinha do jogo vai pedir. Então, ele é muito interativo e já pronto. E sabe, esse update de hoje também foi um update para mim. Porque na semana passada, na quarta-feira passada, eu fui dar uma aula e eu usei um jogo de tabuleiro nessa aula. E eu nem lembrava da ferramenta do Genially, porque eu fiz ele todo no Google Slide, peguei um modelo na internet, e aí hoje, né, conferindo o material aqui para apresentar para vocês, eu falei, meu Deus, na semana passada eu nem precisava ter sofrido tanto, podia ter usado aqui. Então, foi também um refresh para mim, né, de olhar todas as ferramentas que eu já usava e falar, isso aqui estava esquecidinha aqui, ela é muito boa. Então, eu consigo fazer esses arrastes, e para quem dá aula online, sabe que isso não é uma coisa simples de se fazer, de você estar projetando e arrastando, e clicando, e abrindo, e fechando.
sem deixar chato, né? Sem ficar com uma jogabilidade boa, né? Então, ele traz uns layouts aqui muito bons e todas as casinhas você clica no número, personaliza o texto, a imagem, coloca áudio, coloca a pergunta que você quiser. E tem várias funções. Por exemplo, esse aqui, ó, é um jogo de tabuleiro, né? Eu vou fechar para poder abrir outro, por exemplo, que é um do corpo humano, de preencher lacunas. Entretanto, você pode aquilo, né? O fundo você muda com o que você quiser, não precisa ser ali do corpo humano. Eu vou mostrar o outro aqui para vocês, que é de o aluno olha, né, a lacuna e ele arrasta as palavras que seriam as corretas. Deixa eu abrir aqui primeiro para não ficar muito lento para você. E mais uma vez, o texto está aparecendo aqui em inglês, né? Mas tudo isso é personalizável, né? Todos os campos são editáveis. Então, assim como um jogo mesmo, ó, cliquei no Start, ele vai começar e o aluno tem que pegar aqui e arrastar, né, as palavras de acordo com a resposta correta. E aí passa aqui para o próximo, eu consigo colocar uma dica aqui de resposta, consigo passar para as próximas imagens, né? Assim por diante. Então, ele é bonito visualmente, ele funciona assim, né? Como um jogo mesmo, e ele consegue ser totalmente personalizável por você, pelo conteúdo. Que existem alguns conteúdos que a gente tem dificuldade de achar já jogos ou materiais prontos na internet, né? Então, precisamos criar. E uma coisa que eu acho muito essencial e diferencial no nosso trabalho, principalmente nós que trabalhamos com crianças, jovens, adultos nipo-brasileiros, para quem atua aqui no Japão, é poder usar materiais autênticos. Então, eu consigo usar uma música, eu consigo usar uma reportagem, né? Eu consigo usar o material que for e adaptar a tarefa que eu quero para esse material, né? Para trazer mais sentido, principalmente quando a gente está falando de aspectos culturais, né? No ensino, né? Nas atividades. Depois, eu tenho dois que são primos parecidos, né? O WordWall, que é mais famoso, a maioria de vocês aqui conhece, e o Learning Apps, que ele é parecido, só que o que eu gosto mais dele é que ele não tem limites. O WordWall, para conta gratuita, acho que deixa você criar 5 jogos, né? E o Learning Apps, ele não tem limite, ou pelo menos eu ainda não achei o meu limite. Eu tenho mais ou menos uns 20 e pouquinhos criado ali. Até agora nunca me apareceu uma mensagem ou algo pedindo para assinar algo, né? Acredito que não tem. E o Learning Apps, ele, logo na homepage, assim, logo que você abre ele, você consegue consultar todas as ferramentas que ele existe e um exemplo de como elas funcionam. E aí só ali você já consegue ter ideias de como criar ou o que criar, né, com isso. Eu vou mostrar aqui para vocês como eu fiz com as outras. Deixa eu fechar as outras para não ficar tudo pesado. Esse aqui acho que foi uma das primeiras que eu aprendi quando comecei nessa jornada de aulas online. Então, essa daqui é a tela inicial, né? Então, quando eu clico, essa aqui são todas as opções de jogos que você consegue criar. Quando eu clico em uma delas, ele me traz exemplos, né? Então, aqui vai carregar um joguinho para eu entender o que funciona esse emparelhamento. Então, eu consigo editar o texto da tarefa. Ah, esse aqui é de juntar. Então, eu tenho que juntar 2 cards, no caso, letra inicial com imagem, né? Aí ele também te dá... Ah, não, tá vendo? Tá errado. Ele te dá outros exemplos aqui, ó. Então, vou clicar aqui para ver outro exemplo, né? E tem de tudo que você... Ah, aqui, ó, texto com imagem, eu tenho que juntar. Né? Outro exemplo. E aí, se eu quiser criar, então, o meu, eu venho aqui no criar novo, e aí faço a minha própria atividade. E aí, aqui, eu tenho todos os outros modelos, né? Como, o que é o trabalho em grupo? Esse site, ele foi criado com a língua portuguesa de Portugal, mas a gente consegue entender perfeitamente, e como eu disse,
você consegue editar todo o conteúdo para a língua que você quer criar o material. E tem também, né, um banco aqui, né, de atividades já criadas com esse material, e você consegue entrar e usar das outras pessoas, jogar, né, não precisa sempre criar o seu. Mas, ó, palavras cruzadas, por exemplo, o WordWall, para você fazer palavras cruzadas, você tem que ser assinante, né? Então, aqui você consegue fazer isso gratuitamente. Eu gosto muito de usar como lição de casa, como técnicas para o aluno estudar, porque eu acho que é uma maneira que ele fica, né, mais atento nisso, para que ele não seja chato, não seja maçante, né? Então, eu sempre gosto de usar como uma revisão geral essas técnicas aqui. E são várias as opções. Então, né, para quem não conhece, é interessante navegar aqui e vendo tudo que ele permite, né? Agora eu vou mostrar o WordWall, mas eu imagino que ele não seja uma novidade. Minha tela mudou? Tá no WordWall agora? Ok. Então, esse aqui é um exemplo de jogo, né? O WordWall também. Você consegue criar jogos ou usar o que está no banco aqui. O que eu gosto muito é que você consegue mudar a forma desse jogo apenas em um clique, né? Então, aqui do lado, esse aqui é um jogo de desembaralhar letras, mas eu consigo mudar ele rapidamente, só apenas com um clique aqui, né? Ele me mostra todos os modelos que é possível. Esses que estão inativos é porque é para conta premium, né? No começo, quando eu comecei a atuar como professora particular, a primeira coisa que eu assinei foi o WordWall, porque ele me era muito útil, principalmente para as tarefas, né? As crianças gostavam muito, então, tanto que eu tenho umas aqui, tá vendo? Já foi jogada 12 vezes, as mais antigas, ó, 10 vezes, 9 vezes, que eram os meus aluninhos treinando, né? Você consegue até criar um ranqueamento, o aluno deixa o nome dele registrado, aquilo torna um ranking. Então, existem vários formatos também. Tem flashcards, desembaraçar, completar com letras. E aqui é um site que você consegue usar o que as pessoas criaram, né? Então, às vezes, você nem precisa criar o seu. O que você precisa, você vai pesquisar aqui, já vai achar um modelo parecido, né? Então, acho que essas são as minhas 6 ferramentas principais, né? Que me trouxeram diferenciação na minha prática, de entender que o aluno gostava da minha aula, que ele participava, que ele sentia interesse em continuar aprendendo, em se engajar por algum tema, por meio dessas ferramentas. Mas é aquilo que eu disse, né? Eu já fui essa professora que jogo legal, vou levar para o meu aluno. E percebi que faltou um planejamento meu aí. Ele só jogou. Eu não fiz intervenções, eu não consegui trazer isso num viés pedagógico, né? Então, essa etapa continua sendo essencial, na minha visão, nunca deixará de ser, né? Chegando inteligência artificial, o que for. E por último, que eu gostaria de saber, quem vocês na fila do pão em relação ao chat GPT? Você é joia, você mais ou menos, eu não sei direito, coloca na caixa de status. Deixa eu ver. Jane, você vai amar, hein, Jane? De inteligência artificial. Então, é um site, né, no qual parece que você está falando com uma pessoa que sabe tudo, mas é uma ferramenta de inteligência artificial. E aí, quando eu conheci, eu usava ela para o quê? Vou contar para vocês. Era assim, ó. Me fala uma receita de bolo de fubá que não precisa de liquidificador. Eu usava isso. E ele me trazia, eu achava já sensacional. Aí, aprendendo com outros colegas, eu aprendi o quanto essa ferramenta poderia me ajudar. E para mim foi tipo assim, um divisor de águas. Tipo, não, como que eu vivi sem você? Vem aqui, meu querido amigo. Porque ele me economiza muitas horas de trabalho. Para todo tipo de função, gente, eu vou compartilhar como eu uso como professora, né? Então, eu, ao invés de contar aqui, eu deixei alguns comandos prontos para mostrar para vocês como que isso funciona na prática, para vocês verem como ele é assustador. Carol, você que usa, depois eu quero ouvir como que você usa, que com certeza deve ter algum jeito que eu não uso, né? Então, né? Peraí, deixa eu mostrar, que é mais fácil. Cadê? Aqui.
Esse é o ChatGPT. É um site, ó, tá vendo? Você faz um cadastro e você abre esse site. E aí tá escrito, ó, envie uma mensagem. Então, aqui eu posso pedir rapidamente, como eu disse, receita de bolo de fubá que não usa ovo. Era essa aqui minha função. E aí ele rapidamente me traz o que eu pedi, uma receita. E funciona. E era assim que eu utilizava. Mas aí eu aprendi, né, que quanto mais específico eu for nas minhas requisições, melhor é a entrega dele. Né? Então aqui, ó, ele vai digitando. Vou apertar stop para ele parar de gerar resposta, porque não é isso que eu quero saber. O meu principal uso no ChatGPT tem sido em agilizar o meu trabalho. Então, por exemplo, eu estou criando um recurso ou criando uma atividade, quem é professora de criança pequena vai me entender. Aí você precisa de palavras que tenham 3 sílabas, que seja só sílaba simples e que não seja complicado no vocabulário para uma criança de 6 anos, para você criar lá a atividade com banco de palavras. Aí eu peço para ele, me liste 10 palavras que tenham 3 sílabas, que comece com a letra C ou que termine com a letra A, e quanto mais específico eu vou, mais ele me entrega. Né? Então, para me ajudar nessa criação de recursos, eu uso muito. Só que aí, aquilo que eu disse no começo para vocês sobre o aluno engajado, que é importante eu saber o que eu quero trabalhar, no ChatGPT é a mesma coisa. Né? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Eu quero 10 frases curtas, simples, para trabalhar segmentação com alunos de 6 anos. E aí eu vou mandar e ele vai me entregar o que eu pedi. Né? Frases curtas, simples, para eu trabalhar com essa faixa etária. Mas isso aí é muito bobo, eu não preciso dele para fazer, por exemplo. Vou mostrar para vocês algo mais específico, que é o que eu amo. Esse daqui, quando ele fez isso para mim, eu falei, não vivo sem. Olha só, eu mandei assim para ele. Eu tenho cartolina, canetinha e balão. Que dinâmica eu posso fazer com o objetivo de desenvolver consciência silábica? E aí, gente, olha lá, deixei aqui. Vou mandar. Rapidamente ele me dá o recurso que eu tenho para fazer uma coisa diferente com o objetivo que eu quero. Como eu te disse, ele não está me dizendo que é para trabalhar consciência silábica. Sou eu que estou pedindo. Então, eu preciso ser intencional e específica no meu pedido. Mas ele está me trazendo aqui, ó, um exemplo completo de como fazer algo dinâmico com aquilo que eu citei que eu tenho. Então, ele ajuda, sabe? Aquele dia que a gente está cansado, sem ideia, não está vindo nada. A gente acha que, eu queria fazer uma atividade com papel tal, mas não tem. Então, vamos dizer aí para ele o material que você tem e o que é que dá para a gente fazer com ele. Então, esse aqui é um dos usos que eu mais faço. Outros, quando eu quero conhecer ferramentas novas, como essas que eu apresentei para vocês, eu pergunto para ele, me diga sites com ferramentas parecidas com o Canva. Ele me diz. Me diga sites que tenham jogos parecidos com o WordWall. Ele me diz. E através disso eu conheço também muitas ferramentas novas. É outro comando que eu uso muito. Outra coisa que eu gosto muito é você poder criar atividades personalizadas. Por exemplo, coloquei aqui, ó, né, copiei uma frase. 5 perguntas sobre fração para o 4º ano do ensino fundamental com o tema Pokémon. Porque meu aluno, por exemplo, gosta muito de Pokémon. Ele já me traz, né, questões temáticas dentro do que eu pedi, do tema que eu pedi, de acordo com a idade que eu pedi. É claro, gente, que nós continuamos sendo essenciais de dizer, essa daqui eu vou adaptar. Não, essa daqui eu vou fazer diferente. Essa eu vou pular. Nada a ver isso aí que você me falou. Mas, né, ele é uma ferramenta que nos ajuda e muito em economizar muito tempo. Porque quando a gente está criando coisas, principalmente, né, quando a gente não acha nada, a gente perde muito tempo nesse processo aí que eu consigo usar minha energia para coisas que essa ferramenta não faz, né? Outra coisa que eu gosto muito, né? Preciso enviar um recado para a família, que o fulano mordeu o ciclano, que precisa olhar o piolho, que precisa dar, sabe, coisas assim que a gente fala, como que eu vou escrever esse texto? Eu uso muito essa ferramenta para me ajudar nessa comunicação. Então, por exemplo, coloquei aqui um exemplo, né? Comunicado para a família sobre festa junina, recrutando voluntários para trabalhar no dia tal, horário tal. E aí, mais uma vez, em um clique, ele me traz esse layout, me traz esse modelo, né? Bem escrito, né? Bem explicado, que muitas vezes, integralmente, o texto vai falar, não, eu não me comunico assim, né? Não é dessa maneira que eu falo, mas um parágrafo ou outro consegue nos ajudar a melhorar
lá realmente meu texto estava direto demais, ah não, ficou muito grande, né? Você consegue se inspirar. Da mesma forma, nos planos de aula, né? Então, por exemplo, um outro e último exemplo aqui. Por favor, né? Antes, gente, outro detalhe, eu ficava pedindo por favor, um plano. Achava que eu estava conversando com uma pessoa, e meu marido que me falou: por que você fica pedindo por favor, por gentileza? Eu respondia: muito obrigada. E aí, uma vez, o próprio chat de pedir respondeu assim: não me lembro o texto exato, mas era como: esses agradecimentos não são necessários, porque eu sou uma ferramenta de inteligência artificial, sabe? Algo assim, do tipo, não perca seu tempo. Então, não precisa, viu, gente? Pode escrever direto assim, ó, um plano de aula para alunos do 5º ano sobre poluição, utilizando metodologia ativa. Se a sua aula dura 1h30, você pode colocar com duração de 1h30. E quanto mais detalhes, melhor. Né? Então, ele está me trazendo aqui, ó, um plano de aula, já com os recursos, qual a metodologia ativa que eu vou usar, como que vai ser, quanto tempo. E, volto a dizer, talvez, né, não faça sentido integralmente para você, mas pode ser uma grande inspiração. Assim como, né, eu, quarta-feira, agora, vou dar aula para japoneses e o tema do vocabulário é clima. E aí eu quero apresentar um diálogo, mas precisa ser um diálogo de 3 personagens. E eu comecei eu criar. Ai, sabe quando não vinha nada na cabeça, assim, do que 3... Porque aí um aluno fala mais que o outro, não pode ser assim, tem que ser bem distribuído. Aí eu pedi aqui um diálogo de 3 personagens que fale português iniciante com um assunto sobre o clima. Aí vem 3 personagens. Pronto, perfeito. Agora eu só vou gravar o áudio e continuar o processo de produção da minha aula. Então, tô sem ideia de como trabalhar, eis aqui. Ah lá, ele vê que eu não tô dando muita atenção, ele para, eu tenho que apertar aqui, pode continuar gerando que eu continuo querendo. Aí ele continua. Então, né, ele vê se você tá dando essa atenção. Então, ele tem sido um aliado e tanto para escrever e-mail, textos, revisar textos. Se você colocar na internet, né, como o ChatGPT pode me ajudar, infinitas formas, infinitas formas. Você pode dizer para ele: você é tal pessoa, me responda como tal pessoa, né? Me faça perguntas assim, me faça perguntas assado. Então, essas são as formas. Deixa eu ver se eu não esqueci nenhuma. Não, o plano de aula, responder mensagens, personalizar atividades, criar questões, criar essas palavras, essas frases que às vezes eu preciso muito específica. É a maneira que eu mais uso no meu dia a dia. E eu achei interessante de vir compartilhar, porque eu continuo aprendendo muito como usar o chat GPT, porque cada vez mais você vê novas formas de uso, né? Então, vocês também com certeza vão descobrir novas, e se não conhecem, pode ser um agilizador, né? Eu faço um curso de culinária e no cardápio sempre tem o prato agilizador, que pegou ele, papuf, tá pronto, você tem uma comida ali. O chat GPT é a sua ferramenta agilizadora, entendeu? Vai nele, rapidinho, aquela coisa que está enroscada sai, você segue fazendo aquilo, gastando sua energia naquilo que essa ferramenta não dá conta de fazer, né? De criar, de avaliar, de observar, né? Então, ela ajuda muito a destravar onde a gente trava por algum motivo. Bom, pessoal, essa era a minha caixinha de ferramentas, como eu disse, né? Foram elas que me trouxeram upgrades para minha prática e que com elas eu continuo necessitando de outros upgrades, porque cada aluno é um aluno, né? A gente sempre se depara com desafios na nossa prática do dia a dia, seja presencial ou online. Eu espero que possa ter sido um upgrade para vocês também navegarem nessas novas ferramentas. Se alguém tiver alguma pergunta, estou aberta aqui para responder. E, Carol, se você usa o chat GPT de alguma outra forma, conta aí pra gente, né? Ajuda a enriquecer nossa caixinha. Eu quero agradecer primeiramente, né? Parabéns. Nossa, foi muito enriquecedor. Muitas Obrigada. ferramentas eu não conhecia de fato. Até o WordWall, quem me apresentou foi você, né? Foi? Então, Não lembro. Foi mesmo? foi. Hum, E depois que eu comecei a usar também, as crianças gostaram bastante nas aulas. é muito bom, né? Foi muito bom, assim, a resposta, né? E o chat GPT, eu uso tanto que o que eu mais gosto é que tem um histórico. Fica o histórico do que você faz. Então, assim, ele já conhece a minha demanda. E aí eu crio várias demandas, porque tem vários públicos, né? É para a escola, para o serviço de aulas particulares. Então, ele vai, assim, é como você falou, quanto mais informação a gente dá,
mais ele entrega. E aí a gente especifica direitinho, e com o histórico ele vai só complementando, né? Então É fica. verdade. Muito bem É lembrado, muito na bom. lateral esquerda fica um histórico, né? De tudo que você pesquisou, fica ali registrado para você poder voltar, né? Retomar. Isso. Não ter, ele já não tem mais aquela, preciso salvar isso, né? Não, ele Não, já ele te salva ali para você. conhece. É muito É bom, é. maravilhoso. Obrigada, Parabéns Carol. mais uma vez, né? Foi ótimo, Marcelo. Obrigada. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Fica à vontade para abrir o microfone e fazer. Não? Bom, eu gostaria de agradecer. Jane, você falou comigo? Seu microfone está desligado. Não? Tudo bem. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, como a Jane explicou no começo, né? Nós somos. Ah, Carol, por favor, você levantou a mão? Fica à vontade. Carol Yamamura. Uma ótima noite a todos. Desculpa pela Como voz. você tá, mulher? Carol tá com Covid, se recuperando e Tô, tá aqui com tô, a tô, gente fazendo esse tô sarando, tô upgrade. sarando. E é muito bom. Eu tenho uma pergunta. Pois não. Eu gostaria de saber como que você envia isso para o aluno? Através de link? Eles entram num link que está no seu nome ou num link que é do sistema e aí eles te procuram lá? Como funciona só essa parte? Desculpa. Ah, ótimo. Ó, vou mandar aqui para vocês no chat um link, que é desse que eu abri aí para vocês verem. Funciona, Carol, de um jeito muito simples. Assim como você manda. Peraí, deixa eu abrir. Assim como você manda um link tipo de notícia, de qualquer coisa. Ele é um link normal, que vai abrir no navegador do aluno, não precisa nenhuma instalação, nada. Muitas vezes, o que, por exemplo, o Peer Deck necessita é que, se você está ao vivo, ele vai mostrar assim para você: aguarde seu professor iniciar a aula. Então, eu preciso, professor, dizer, vamos iniciar a aula, quando a gente vai fazer junto ao mesmo tempo. Quando é para o aluno estudar sozinho, como é esse link que eu mandei para você, você vai ver que você vai clicar, simplesmente vai aparecer aquela tela do emoji perguntando como você está, e em seguida já vai para os slides e o aluno já vai fazendo, né? Os outros, a mesma coisa, como são todos links de internet, eu clico em compartilhar o link daquele jogo. Então, quando o aluno abre, ele já abre direto naquele joguinho, não aparece várias opções, ele não tem que fazer grandes navegações, nada disso, né? É só clicar aí direto no link, né? Então, isso é geralmente com crianças menores, eu faço essa apresentação para os pais, quando na reunião de contratação, assim, ou de apresentação, de mostrar as principais ferramentas que eu uso, que é muito simples, né? Mas às vezes no primeiro dia de aula o pai ajuda o aluno, mas depois flui muito tranquilamente. Nunca tive nenhum problema, assim, na minha experiência, de dizer, tive que parar essa ferramenta. Não, mentira, tive sim, recentemente. Na aula de português para japoneses, eu achei melhor não usar de imediato, porque eu não domino a língua japonesa. Para poder explicar, não, o que está acontecendo aí? Fala para mim, clica aqui, vai ali. Eu não tenho esse domínio linguístico para fazer essa explicação em japonês. Então, achei melhor usar essa ferramenta um pouco mais para frente, quando eu já estou mais solta ali de errar meu Nihongo com o cliente. Mas de cara ali, eu achei que não foi uma boa saída. Mas para os alunos que falam português, aí eu vou de cara mesmo, até mesmo desde a reunião de pais ali, a gente já para poder mostrar para a família, né, o quanto uso aquela ferramenta, como é, mas ela é bem simples. O que eu faço muito e recomendo a vocês, quando vocês vão começar uma coisa que vocês não conhecem, é ser seu aluno e seu professor ao mesmo tempo. Para conseguir fazer isso, eu só uso navegadores diferentes. No Google Chrome, eu abro a interface professor. Pego o link e abro no Safari, por exemplo. Sendo navegadores diferentes, ele entende que são pessoas diferentes. Aí é dessa forma que eu consigo, por exemplo, mostrar para vocês a visão do aluno, tendo a visão do professor aberta, né? Para poder testar, né? Existem muitas outras ferramentas que eu tô aqui com vontadinha de testar, tá na minha listinha de quando eu tiver oportunidade. Mas eu quis trazer essas que eu tenho experiência mesmo de uso, de dizer não, né? Como essa da história que eu falei para vocês que eu descobri hoje, né? Eu ainda não testei e tal, mas parece muito boa. Mas essas é as que eu já usei e rolou bem, sem dificuldades, com uma boa usabilidade e que a parte gratuita, que acho que é uma coisa também importante, né? A parte gratuita funciona com bastante recursos. Obrigada, Marcela. Obrigada Imagina. pela explicação. Gente,
Meu e-mail eu vou deixar aqui no chat para quem, né, não tiver e quiser entrar em contato, fazer algum pedido. Né? Meu Instagram é meu nome aí, professora Marcela Fujihara. Muito obrigada pela oportunidade. Como a gente contou no começo, vocês verão mais vezes, essa é a nossa edição 1.0 do Upgrade Pedagógico, né, que tem como intuito ser essa fonte de educação, né? O Polo Nectar tem isso como missão, até mesmo como escola, né? Ser fonte de educação para a nossa comunidade. Então, somos fontes de educação em vários aspectos, também como Polo EAD. Então, as pessoas que desejam fazer uma graduação, uma pós, um curso de extensão, conte com o nosso apoio. E nós, professores, né, como a gente conversou no começo, sempre tem um upgrade que a gente precisa fazer. Né? Então, eu ofereci um pedacinho, mas às vezes você está com o desejo de aprender mais sobre tecnologia, sobre metodologia ativa, sobre bilinguismo. Existem vários títulos de pós ou de extensão que podem te servir. E se você precisa de ajuda nessa escolha, também pode contar conosco. Obrigada pela oportunidade, pelo tempo de vocês. E a gente se vê no próximo mês. O nosso próximo upgrade vai ter uma convidada muito especial e ela vai falar sobre perfil comportamental de alunos e famílias. Então, em breve a gente vai divulgar a data e é um tema muito interessante para a gente que tem, com certeza vocês têm aí, algum aluno que é difícil de lidar, alguma família que é difícil de lidar, e aí ela vai abrir a caixinha de ferramentas dela para nos ajudar nessa questão. Então, em breve a gente divulga essas datas. Cléo e a Sue, por favor, vocês querem dizer algo, fiquem à vontade. Queria te agradecer, Marcelo, foi muito gratificante, de muito aprendizado que você passou hoje para mim. Obrigada. Teve muita coisa assim nova, né? Porque eu não sou muito de uso